Panorama de mercado, dia 7 de agosto, sexta-feira, mais um dia pesado aqui para o nosso mercado, como esperado. Já havia sinalizações, né, dessa potencial baixa aí, tanto na terça quanto na quarta-feira. Sinais ali de topo no Ibov. Se confirmou depois de um BC mais hawkish, né, depois do fechamento do mercado na quarta-feira. Queda ontem, queda forte ontem e mais intensa ainda hoje, né? Ontem o Ibov caiu em 23 e hoje está indo para o leilão de fechamento com mais de 1,7% de queda, inclusive batendo aí no menor patamar desde do início do mês de julho. Então, cenário é bastante pesado para o Ibov, né? Bastante pessimismo no curto prazo, estrangeiro vendendo, cenário eleitoral fazendo preço, né? Lula ganhando tração, enquanto o Flávio escolheu um vice ali completamente desconhecido, que não agrega votos. Cenário mais tranquilo aí para o Lula, e isso obviamente acaba fazendo preço na bolsa. Tá? Além de tudo, além do cenário interno de eleições, a gente tem o conflito do próprio Lula aí com o governo da Argentina, o governo dos Estados Unidos. Tudo isso, né, traz um pessimismo maior para a nossa bolsa. E a gente viu nos últimos dias aí um cenário bastante pesado. O Ibov, então, caminhando para fechar próximo dos 172.500 pontos, né, com uma queda de mais de 1,7%. Vai fechando também ligeiramente abaixo da média de 50 e de 200, né? A média de 200 foi testado durante a queda, né, da máxima histórica até a mínima de junho e não havia sido perdida, né? E agora a gente está caminhando para fechar abaixo dessa média de 200. Coisa que não acontecia, o Ibov não fechava abaixo da média de 200 desde abril de 2025. Então, um cenário realmente que traz cautela, tá? Traz aí um cenário bastante pessimista caso semana que vem a gente confirme essa queda. A gente pode ir rapidamente para a região dos 168 mil, que foi a região de mínima ali de junho, e depois um pouquinho mais para baixo, a região dos 165. Então, um cenário bastante pesado aí para o Ibov, que sinaliza agora, né, que está querendo perder esse canal de alta, está querendo perder aí o cenário mais altista que vinha apresentando, né? Então, quebra esse canal de alta, vendo um movimento de queda anterior e pode aí complementar essa queda lá para a região de 168 a 165 mil pontos. Na semana, o Ibov caminhando para fechar com mais de 3% de queda aí também bastante relevante, né? A gente teve mercado bastante direcional de queda de metade de abril até início de junho, teve respiro em julho e agora começa agosto pesado, né? Podemos testar aí essa região dos 168 mil, que é a região de mínima de junho, a média de 50, e perdendo aí o cenário para o Ibov fica bastante deteriorado, né? No sentido de ter expectativa de queda relevante. Perdendo 168, a região aí de suporte mais relevante será lá no 158, a retração de 50% de toda a pernada de alta. O S&P fechando em alta de 0,62, em franca tendência de alta, né? Corrigiu levemente 2 dias, já está voltando para cima. É o maior fechamento histórico diário do S&P, né? Porque renovou máxima histórica na quarta, mas virou para queda. Ontem, mais uma quedinha, hoje subindo 0,62, renovando máxima de fechamento. O S&P em 7.757 pontos. Muito forte a dinâmica, terminando a semana com uma alta de 3,57%, dando uma leitura de rompimento, né? E a gente tem alvos lá para cima de 8 mil no S&P, que já traz aí uma dinâmica muito favorável para alta, né? Projetando aqui, a gente tem alvo para o S&P lá na faixa dos 8 mil pontos. O Dow Jones fechou com uma alta de 0,28, recuou forte ontem, né, 0,85, mas já volta a subir, também dinâmica forte de alta, topos e fundos ascendentes aí vem há muito tempo, né, e a gente segue, era bastante tranquilo de alta no Dow Jones, que pouco corrigiu ali no período de julho, e na semana fechando com uma alta de 2,96% também, tendência muito bonita no Dow Jones. Nasdaq fechando aí o dia com uma alta de 1,19, querendo aí confirmar, né, para os próximos dias um pivô de alta, rompendo a região dos 29.900, 29.800, ali mira para a máxima histórica na faixa dos 30.762 pontos. Na semana, caminhando para uma alta muito forte de 5,12%,
depois de ter deixado o martelinho na semana passada, em cima da retração de 382, em cima da média de 21, confirma essa semana um cenário bastante otimista e está caminhando a passos largos para testar e renovar sua máxima histórica. Juros nos Estados Unidos, hoje uma queda aí do 2 anos de 5,2 bips, ainda, né, traz uma leitura de tendência de alta, mas está ameaçando perder a média de 50. Na semana, a queda foi de 6,7 bips, respeitando a média de 9 aí no semanal ainda, em tendência clara de alta. Os 5 anos fechou com uma queda de 4,6 bips, também numa tendência de alta, precisa perder a média de 50 para começar a trazer uma reversão. Na semana, a queda foi de 7,4, mas respeitando muito bem a média de 9 como suporte no semanal. 10 anos, fechando com 3,7 de queda, um pouco mais lateralizado aqui de curtíssimo prazo, mas ainda numa tendência de alta clara no curto prazo, com topos e fundos ascendentes. Na semana fechou com uma queda de 7,9 bips, mas nem chegou a tocar na média de 9, a tendência de alta está bastante clara no semanal. E o 30 anos fechou com uma queda de 2,7 bips, apesar de ter arrefecido na máxima, corrigiu pouco, a gente está nas máximas desde 2007, e na semana fechou com uma queda de 7,5, mas ficou muito longe de testar a média de 9, então tendência claríssima de alta para os juros nos Estados Unidos. Petróleo, que chegou a negociar até em leve alta no dia, vira para queda de 1,92 no momento, tendência clara de baixa, com topos e fundos descendentes no petróleo. Se vier perder a região de 78, mira lá para baixo, entre 73 e 70 dólares como próximo suporte relevante. Está fechando a semana com uma queda de 6,80%, respeitando o semanal a média de 50, a média de 200, e perdendo aí confirma novamente mirar ali a região de 70 dólares. Minério de ferro lá em Singapura acabou fechando em queda no pregão regular de 1,09 e no aftermarket caiu mais, 0,47 de queda. Tendência muito clara, muito definida de baixa para o minério. Fechou a semana com 0,68 de queda, apesar de ter deixado uma sombra, fez a mínima no ano, né, e está bem pesado aí, é a terceira semana consecutiva de queda, tendência claríssima de baixa para o minério. Já os metais preciosos vêm reagindo bem, o ouro hoje sobe 2,43, chegando lá na região de resistência dos 4.380, né? Leitura de um rompimento de um triângulo simétrico, mostrou muita força na quarta e depois de corrigir um pouquinho ontem já volta para cima. No semanal está caminhando aí por uma alta de 7,39%. Ainda tem a barreira da média de 21, da média de 50 no semanal. É uma região crítica de resistência, mas se vencer começa a trazer uma leitura de reversão para alta, né? No semanal também, o que poderia dar oportunidade de compras. A prata fechando, caminhando para fechar com uma alta de 3,32, estava subindo mais, está ganhando a média de 50, então um bom sinal também, uma leitura de um OCOI aqui no gráfico diário. Na semana, caminhando para uma alta de 10,31%, vencendo a média de 9, e vai ter, assim como o ouro, barreira lá em cima, na média de 50 e na média de 21. Mas se conseguir vencer essas duas médias importantes no semanal, também começa a trazer uma leitura de reversão. E as criptomoedas, o Bitcoin com uma alta hoje de 1,04, vem numa boa recuperação, desde de segunda-feira ali que teve pancada para baixo e terminou praticamente no 0 a 0, reagindo bem. Ainda um pouco travado nessa região de fundo. Na semana, por enquanto, a alta é de 2,26, pode mudar, porque a gente tem como parâmetro domingo, né, para o fechamento da semana no Bitcoin, mas ainda abaixo da média de 9. Precisa ganhar força aqui para trazer uma reversão, né? Precisa de um pivôzão de alta aí virando média de 9 para cima, vencendo a média de 21 para trazer uma leitura de reversão, não aconteceu ainda. E o Ethereum uma alta de 0,74. Ele vem um pouco mais forte que o Bitcoin, mas está bem travado nas últimas semanas, precisa romper a região dos 1.900 para buscar lá a média de 200 e também começar a trazer uma reversão mais forte. Na semana, está com uma alta de 1,84 apenas e trabalhando também abaixo da média de 21. Então, precisamos de um pivô de alta tanto no Bitcoin quanto no Ethereum para uma mudança de dinâmica. Semana foi muito importante, né? Com hoje dados de payroll que trouxeram payroll negativo, ou seja, se esperava 80 mil vagas de emprego e foram geradas negativamente, ou seja, perderam-se 23 mil vagas, o que animou o mercado americano, o que animou a curva de juros a arrefecer. Infelizmente, no Brasil a dinâmica está completamente diferente, o cenário aqui bem pesado, bem baixista, então muito cuidado, não olhe o S&P que está na máxima histórica, está mostrando força e tente operar aqui comprado no nosso mercado, porque a sinalização está justamente o contrário. Dinâmica forte lá fora e muito fraca por aqui. Vamos aguardar a semana que vem, que nós teremos dados de inflação, vamos ter a ata do Copom
pode ser que mude um pouquinho o humor, mas por enquanto cenário bem pesado, bem baixista para o Ibov, tá bom? Grande abraço a todos, bom final de semana, espero vocês na segunda para um novo Panorama de Mercado. Valeu!